Eu me considero uma pessoa muito eclética e eu tento gostar de tudo que eu jogo, que eu leio, que eu assisto, mas eu tenho que ser sincero que algumas coisas parece que não casam o santo, eu não me identifico, não rola naquele momento, e, enfim, esses jogos não me pegaram. E aí, do mesmo jeito que tem relatos aqui de coisas que eu gosto, eu vou falar agora de coisas que não é que eu não gostei, mas que não falaram comigo, que eu não tive a vontade de seguir jogando até o final para descobrir tudo que o jogo pode oferecer e tudo mais. Mesmo tentando entender as propostas, e vocês já entenderam, né? Não me pegou, não casou. Salve, eu sou o Tonelo, bora pra mais um vídeo do Relatando, e já lembrando vocês de deixar o like se curtir a ideia aqui, o formato, e também comentar aqui embaixo se esses jogos que eu vou falar pegaram vocês, se vocês gostaram de jogar, ou então se não acharam muito legal também, como foi o meu caso. E também comenta se eu deveria dar uma segunda chance para alguns desses jogos. Vai que lá pro meio tem alguma coisa que muda, um chefão da hora, um poder diferente, que me traz de volta pra gameplay. Primeiro dos jogos é um de PSP que eu não sabia que existia até pouco tempo atrás, e eu tava procurando na internet alguns jogos de PSP e me deparei com esse jogo que é o Metal Gear Solid Acid. Tem o Acid 1 e o Acid 2, e eu tentei jogar o 1, né? Porque eu também tenho essa coisa, no vídeo do Patapom eu falo, de tentar entender o porquê que o jogo foi bem recebido ou não, mesmo ele tendo sequências. Então eu tendo a jogar o original primeiro. Ele é meio que um Metal Gear com a mesma ideia stealth, mas com um jogo de carta pro meio, né? Então todas as mecânicas, tudo que você faz no jogo depende das cartas e de como você vai movimentar o baralho e como você vai construir o seu deck. É o filho do Yu-Gi-Oh! Com o Hitman. E aí eu tenho que confessar pra vocês que por mais que muitas vezes eu tente gostar, eu não sou bom e eu não consigo curtir jogo de stealth. Jogo que você não pode sair lambrando os caras na porrada, sabe? Que você tem que ir traz alguma coisa, escondendo devagarzinho, espera alguém passar, depois joga uma pedra pra lurar o cara pro outro lado. Eu não sou muito fã desse tipo de jogo. Mas como esse Metal Gear é de cartas, eu sou muito fã de jogo de carta, tanto os mais competitivos, tipo o Hearthstone, o Lore, né, o Magic, etc., até os mais criativos, como Slay the Spire, por exemplo, eu falei, não, vou dar uma chance, vou ver como é que é e tal. E não rolou. Eu achei o jogo um pouco lento demais, o sistema de cartas não me desceu muito bem. É como se as cartas tivessem várias funções, mas ao mesmo tempo você ficasse preso em uma jogabilidade meio única. O stealth do jogo também é muito presente, por mais que ele seja até complexo em alguns momentos, no bom sentido, né? Tem bastante coisas para fazer num jogo de carta, basicamente, de um portátil. Ainda assim, não me desceu, sabe? Eu ficava me sentindo preso, é como se eu estivesse dando sequência no jogo, mas eu não sentisse que eu estava progredindo realmente, sabe? E os níveis, eles são também mais complexos do que você espera, então talvez eu tenha ido com uma expectativa um pouco errada, uma expectativa um pouco mais arcade, mas o jogo acabou sendo truncado demais e nem o sistema de cartas me fez permanecer na gameplay. E eu fiquei triste, cara, porque eu queria muito que esse jogo me pegasse, que eu gostasse, porque, de novo, eu sou muito fã de jogo de carta, e jogo de carta que tem outras mecânicas que não o tabuleiro padrãozinho 1 contra 1, então acabei ficando um pouco triste, mas acontece. Comenta aqui se eu deveria dar uma outra chance pro Metal Gear Acid, de repente se o 2 é mais interessante, e vamos trocar essa ideia. O segundo jogo que não me pegou, e que na real eu vou ter que se pá até fazer um vídeo inteiro sobre esse assunto, porque eu tenho algumas dívidas com essa franquia. Mas enfim, Pokémon Super Mystery Dungeon. Desde quando eu sonhava em ter um Game Boy, lá em 2000 Guaraná de rolha, que eu tive um Game Boy Advance e não consegui a fita do Mystery Dungeon, eu sempre achava da hora ver nas revistas. Eu ficava, pô, esse jogo parece um Pokémon, mas do alto ali dos meus 14 anos, mais ou menos 15 no máximo, eu tentava entender como que era a gameplay, eu não tinha muita referência exatamente de outros estilos, só que eu nunca joguei. Então, além de ter essa curiosidade, também ficou esse gostinho de, pô, será que agora, mais velho, eu vou entender a proposta e vou conseguir gostar do jogo? Só que eu não tenho Game Boy Advance, né? Eu tô, inclusive, atrás de comprar um, mas eu ainda não tenho. Eu gosto de tentar ter a experiência mais próximo possível da original, do sistema original. E eu tenho um 3DS, então eu tava vendo um vídeo do Retro Rebound, que é um canal em inglês muito legal que fala de jogos retrô também, e ele comentou que esse Super Mystery Dungeon foi como um renascimento da franquia no 3DS, que era muito da hora e que ele gostava muito da franquia. Eu tentei dar uma chance. Não rolou, e eu sinceramente não sei o porquê. Eu não sei se
o gameplay dele, a jogabilidade é muito confusa com uns botões esquisitos. Eu não sei se eu esperava que o combate fosse mais rápido e mais ágil do que já é, porque em comparação a um Pokémon de franquia principal, né, você não tem que esperar, entrar na luta e tal. Tudo acontece ali mais ou menos em tempo real, mas você ainda escolhe os ataques e tal. Eu não sei o que eu esperava, eu não sei se eu esperava que era um combate de ficar apertando o mesmo botão e o Pokémon fazer tudo ali no tempo dele. Eu sei que eu comecei a jogar e não fui gostando, não fui perdendo o interesse, mesmo outros Pokémons aparecendo, não foi me segurando assim na gameplay do jogo. Talvez pelo jogo ser estruturado para ser uma coisa mais rápida e mais ágil, eu não me peguei nessa agilidade, por mais que normalmente eu goste de jogos ágeis, e não fui pra frente na gameplay desse Super Mystery Dungeon. E eu falei que eu quero fazer um vídeo específico sobre Pokémon porque, desculpa, eu sei que esse é um canal de jogos, eu tô indo atrás, tá, de cumprir, de pagar essa minha dívida com a franquia, mas eu nunca zerei um Pokémon inteiro. Eu já joguei muitos. Joguei Fire Red, joguei o Red, joguei o Blue, tenho o Game Boy Color agora e preciso zerar, joguei o Heart Gold, tô jogando Gold, tentando zerar, joguei alguma coisa do 3DS, mas pouca coisa, alguma coisa do DS também, mas pouca coisa, agora zerar mesmo, pegar Elite Four e lambrar na porrada, eu nunca fiz. Então me deem energias e me mandem aqui embaixo comentários de qual seria o melhor Pokémon pra zerar pela primeira vez, porque eu quero chegar até o final, mas eu não consigo, cara. Parece que no meio eu dropo, não sei se é minha cabeça, não sei se é um possível TDAH da vida, eu não sei o que é, mas no meio eu dropo, e eu não quero que seja assim. Não é possível que uma franquia que tem tantos fãs e tanta gente apaixonada pela franquia seja ruim. Aliás, eu não acho Pokémon ruim, todas as vezes que eu peguei pra jogar eu me diverti muito, só que eu não consegui chegar no final, não tive ânimo, gás pra chegar ao final, então Pokémon Super Mystery Dungeon acabou seguindo no mesmo caminho. E você acha que eu deveria dar uma outra chance? Tem outro Mystery Dungeon que é mais legal? Comenta aqui embaixo. Mais um jogo do 3DS, que é o Luigi's Mansion Dark Moon. Desde quando o GameCube foi lançado, e que eu tinha PlayStation 2, que eu tinha Wii depois, e o GameCube ainda era meio obscuro no Brasil, né, e tal, eu sempre tive curiosidade com esse jogo. Porque eu não lembro se eu tava assistindo a E3 que o jogo foi anunciado, mas eu lembro que eu vi algum anúncio em fóruns e etc. na época lá, e eu fiquei, não hypado, mas eu fiquei curioso com o jogo. E aí depois de muito tempo, eu tava fuçando lá no 3DS e tal, eu falei, pô, acho que esse Luigi's Mansion deve ser bastante legal e eu vou ver como é que é. E aí comecei, eu falei, não, beleza, né, vamos dar uma chance e ver como é que é. A mecânica em si, a gameplay em si é muito boa. Aparentemente, os puzzles que você tem que fazer e a maneira que você vai progredindo também é bem interessante. Só que duas coisas me travaram muito no jogo e acabaram me fazendo dropar, talvez por fraqueza minha, mas tô sendo sincero com vocês. O Relatando é sobre isso, é sobre relatos sinceros, honestos do que aconteceu. Primeira coisa, muito tutorial o tempo inteiro. Eu sei que o 3DS é um videogame que tem uma grande parcela da sua audiência numa galera mais nova. E eu sei que o Luigi's Mansion também é um jogo que pega esse pessoal tanto mais novo quanto o pessoal mais velho, mas que talvez tenha sido pensado um pouco mais para o pessoal mais jovem, né? Não criancinhas, mas um pessoal um pouco mais jovem. Só que os tutoriais são o tempo inteiro, velho. Você ganha um DS, né? Um Dual Screen, né? Como eles diriam, como chamam lá. Sempre tem um trocadilho com algum portátil da Nintendo nesses jogos do Luigi's Mansion. Mas toda hora alguém cortando, toda hora alguém falando, ligando na porcaria do DS e falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, agora volta pra cá e eu já entendi o que eu quero fazer, mas o jogo não te deixa, e você tem que pegar tal item. Ao invés de aparecer, tipo, aperte tal botão pra usar o item, tem toda uma ligação, a mesma musiquinha e o cara falando de novo, e são os diálogos que eram pra ser legais, mas são chato pra baralho, sabe? Então, tipo assim, isso já me deixou com o pé atrás, assim, eu já fiquei ansioso jogando. E aí depois tem um outro ponto que é que você vai e volta, vai e volta, vai e volta na mansão, e ele não é exatamente um esquema Metroidvania, onde você adquire algum item, aprende a fazer alguma coisa e abre logo os caminhos da mansão. A própria mansão, pelo que eu entendi, nas poucas horas que eu joguei, umas 2 horas que eu joguei, ela é subdividida em fases, assim. Então você tem o nível 1, 2, 1, 3, e aí, tipo, no 1, 3, os mesmos cômodos acontecem coisas diferentes, eventos diferentes,
e você tem que resolver aquilo ali. No 1, 2, o mesmo lugar da mansão também ele é diferente, talvez ele seja mais básico, você pode refazer o nível pra, enfim, pegar coisas, ou, enfim, só refazer mesmo, né, se você quiser. Então eu achei que ele é muito cortado. Normalmente eu gosto desses jogos que tem Nexus, né, que é a mecânica do Demon's Souls, que você tem uma base única para onde você se teleporta para as fases. Eu gosto disso, eu acho que fica uma organização interessante. Mas nesse caso, não é como se fosse um Nexus, é como se fosse um Chapter Select, né, uma seleção de capítulos, seleção de fases e tal. O que também não é problema nenhum, mas eu achei que repete demais e meio que... Vocês não estão vendo, mas eu tô 1 minuto tentando lembrar a palavra. Artificial. Você estende o jogo de um jeito um pouco artificialzão, assim. Talvez seja porque o sistema não tem capacidade de, obviamente, pegar um cenário inteiro em 3D e sair rodando ele como um Metroidvania. Talvez seja a maneira que o jogo realmente é cortada e dividida para você conseguir aproveitar do jeito que eles entenderam, que fosse melhor para gameplay. Só que isso me deixou um pouquinho chateado, talvez, com o jogo. Eu tenho acesso à biblioteca do GameCube. Me falem isso nos comentários, se eu deveria jogar o original, que dizem que é um dos melhores jogos do GameCube, mas eu ainda não tive a experiência com ele, né? Ou então se eu deveria até voltar para esse Dark Moon, se depois ele melhora, ou enfim, se as coisas que eu tô me queixando aqui param e o jogo fica realmente mais fluido e mais ágil depois. E para finalizar, um que me lembrou agora, que eu recentemente comecei a jogar, que eu não vou dizer que ainda dropei, porque eu não parei completamente de jogar ele, mas eu fui jogar outras coisas. É um jogo novo que lançou há pouco tempo atrás, relativamente, que é o Biomutant, né? Eu achei que queria ser um jogo muito legal de exploração de mundo aberto, né, com combate massa, uma coisa meio quadrinhos e tal. E realmente o combate é interessante, as mudanças de classe são legais, as armas não são ruins. Eu joguei no PS5, né, e a versão tava bem bonita, até nada fora do outro mundo, mas tava bem bonita, só que por algum motivo ele não me laçou, sabe? Ele não me pegou tanto, assim. Eu acho que eu tentei também, talvez, rushar um pouco demais, eu queria seguir a história principal, e aí tem um lance de o bem contra o mal, e eu fui pra um clã, eu falei, vou fazer um personagem do mal. Aí eu fui pro clã lá do mal, e as brigas eram interessantes, mas ao mesmo tempo o combate parecia um pouco mais do mesmo. Tem uma dificuldade até boa pra um combate desse gênero, né, que tem elementos de Souls-like, mas não é exatamente um Souls-like. E eu achei que eu ia amar o jogo, sabe? Pela ambientação, pela maneira de ter classes diferentes. Eu gosto de coisas de mundo aberto, eu gosto de Souls-likes, eu gosto de combate que tenta mirar no Souls-like com uma pitadinha a mais de hack and slash, Devil May Cry, Bayonetta e tal, essas coisas mais clássicas, né? Arcades. E não sei, não me pegou tanto assim. Mas esse é a exceção, é a menção honrosa, porque ainda tem chance, eu ainda vou voltar pra ele, quero voltar pra ele e tentar rejogar. Mas os outros 3, eu acho que foi o fim da linha mesmo. E é isso, mais uma vez, se você curtiu, deixa o seu like, porque ajuda muito o canal em crescimento. E comenta aqui se você, de novo, acha que eu deveria dar uma segunda chance para algum desses jogos, ou então quais os jogos que não pegaram vocês, que você às vezes achou que ia gostar muito, mas acabou não gostando tanto, tá? E eu vou deixar aqui também um vídeo no finalzinho para você acompanhar sobre alguma das reviews que eu tenho feito aqui no Relatando no tempo livre, né? Porque esse aqui é o meu projeto pessoal para falar de videogames e quem sabe de outras coisas mais. Demorou? Um grande abraço, espero que tenha curtido. Se inscreve no canal também, é importante. E tchau!